Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Mercedes Bonorino aqui do curso Rico Domingues e eu venho dar uma dica de pontuação. A pontuação é um assunto vastíssimo, mas os concursos públicos gostam de alguns aspectos específicos. Por exemplo, vírgula com E. Aliás, as pessoas também me perguntam isso nas redações, né? Como é que fica a vírgula com E? O que é isso? Olha, normalmente não se usa vírgula com E. Vou pegar a canetinha aqui, tá? Por quê? Porque quando você usa um E, tá? É uma conjunção aditiva. Tá? Coordenada aditiva. Você está adicionando, tá? Ou criando um vínculo entre a oração X e a oração Y. Provavelmente, essas orações, tá? Essas ideias, né? Essas proposições, possuem o mesmo tópico frasal, o mesmo sujeito. Exemplo bem simplesinho. João chegou. Começou a estudar. Começou a estudar. Tá? Ok. Você vai colocar o que aqui entre a oração 1, X, e a oração 2, Y. Você pode colocar uma mera vírgula. Você pode colocar no lugar da vírgula o E. E note uma coisa, que o sujeito das duas orações é o mesmo. É o tal do tópico frasal que eu disse. Então, você tem aqui o sujeito, João, e aqui, olha, o mesmo sujeito. Então, você tem sujeitos iguais, tá? Então, nesses casos de sujeitos iguais, você não deve colocar a vírgula, tá? Porque você quebra essa continuidade. Então, esse isolamento que eu fiz, na verdade, é apenas didático, tá? Ele não existe, certo? Você tem aqui ainda um todo, uma continuidade de raciocínio, tá? Então, você quebraria essa continuidade ao colocar a vírgula antes do E, ok? Ora, esse caso é o caso que a gente mais utiliza. Quando a gente usa o E com coordenadas, normalmente é com sujeitos idênticos, entende? É o mais frequente. Pode acontecer, e aí entramos nos casos de vírgula com E. Em que caso eu posso ter vírgula com E, professora? O primeiro caso é o mais importante, porque é exatamente o contrário do que eu coloquei aqui. Se eventualmente você colocar orações coordenadas com E e os sujeitos forem diferentes, a vírgula pode aparecer. Vocês estão escutando o pode? Não é deve, é pode. Então aqui eu tenho um pode aparecer. Tá? Eu sou obrigada a colocar? Não, não é obrigada a colocar. Mas é compreensível colocar. Você quebra um pouco a expectativa uma vez que mudou o sujeito. O governo tenta conter a inflação, o sujeito. E o povo tenta sobreviver a ela. Então, o que você tem aqui? Uma ideia, né, de um novo tópico frasal, de uma nova colocação de sujeito. Então, aí a vírgula faz sentido, ela é bem-vinda, ela é aceitável, enfim. Em nenhum momento ela é obrigatória. Ela é apenas você explica a vírgula por esse motivo. Esta é a vírgula que mais cai em concursos como FCC, FGV, entre outros. Agora, há outros dois usos para a vírgula antes do E. E são dois usos mais estilísticos, mais literários, com a pegada mais estilística. Exemplo, quando você vai reiterar essa conjunção E. E essa reiteração, ou seja, essa repetição do E, tá, ela é dada de forma estilística, em textos mais literários, em crônicas, tá? Porque essa repetição ela tem um sentido, ela tem um valor, né, de reforçar uma ideia, dá até uma sensação de cansaço às vezes. Então isso é uma figura de linguagem, é um recurso expressivo da língua, que deve ser evitado dependendo do texto. Um texto oficial, uma redação dissertativa técnica, isso deve ser evitado. Então quando você repete o E, numa situação de polissíndeto, que é uma figura de linguagem também pode, a vírgula é presente, ok? Como forma de cadenciar esse texto, é uma vírgula de caráter estilístico, portanto. Um outro caso, que nem todas as gramáticas autorizam, em sentido de ser abonar um erro, é quando o E estiver sendo usado com valor de oposição, com valor de negação, assim como a negação autoriza a vírgula, um mas alteraria, né? Um mas autorizaria a vírgula, o E neste caso também. Então o E com valor opositivo, um E que na verdade está travestido de E, mas ele é uma adversativa equivalendo a mas, porém, contudo, entretanto, aí também poderia ter a vírgula ali. Dos três casos, pensando como professora de redação, o único que você deve e pode usar com tranquilidade, sob pena de não ter nenhum problema quanto a teu texto virar algo literário, é o primeiro caso, né? Que é o único, dos três casos, é o único mais técnico, é aquela vírgula que é colocada porque os sujeitos são diferentes. Esses dois outros casos de vírgula com E são de caráter estilístico. Você está imprimindo ao texto um valor diferenciado, um valor emotivo, um valor, enfim, de reiteração, um valor de adversidade que não é próprio do E, então seria uma linguagem figurada, tá? Devem ser restritos a textos que aceitam esse tipo de estratégia, né? E são quais textos? Textos mais livres, né? Como artigos de opinião,
como crônicas, literatura em geral, né? Certo? E não numa dissertação clássica, né, para concurso público, enfim. Então, são 2 focos aqui nessa dica que eu dei. Uma é como interpretar essa vírgula nas provas objetivas, né? Certo? Então, os 3 casos estão valendo, certo? Outra é o que fazer na hora da sua redação para concurso público, tá? Aí eu sugeriria que você se concentrasse, tá, nesta ou deixasse como eu coloquei. Lembrando que essa vírgula, ela não é obrigatória, né? Então, vírgula com E, sendo usado no sentido denotativo, literal, como uma adição, o melhor mesmo é você não colocar, né, num modo de segurança importante aí para as redações, ok? Pessoal, espero ter dado uma contribuição aí para vocês. Em breve, mais outra dica de pontuação. Vou dar uma série de dicas, tá? Vou, ao todo, elencar aí umas 5 dicas de pontuação importantes, de casos especiais que têm caído bastante. Essa é a primeira, aguarde a próxima, tá? Beijo, fui, tchau.